Senhor presidente, eu gostaria de seguir debatendo os problemas do Rio de Janeiro e os problemas do Brasil. São muitos os desafios colocados para aqueles que acreditam e lutam para mudar a política do Brasil e do nosso Estado. Infelizmente, eu tenho que usar essa tribuna para fazer um debate com o partido que ajudei a fundar. Infelizmente, tenho que usar essa tribuna para discutir por que o partido que ajudei a fundar, por que o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, quer caçar o meu mandato. É lamentável, senhor presidente, que eu tenha que usar esse espaço para fazer esse debate. É lamentável. Eu fui fundador do PSOL, coletei assinaturas sol a sol, estive na campanha nacional da senadora Luiz Helena em 2006, fui candidato a governador em 2010 pelo PSOL, escolhido por unanimidade pelo conjunto das forças políticas que compunham o partido e compõem a atual direção do partido no estado do Rio de Janeiro. Fui eleito, senhor presidente, em 2012, vereador, e desde o primeiro dia tive a honra de contar em minha campanha com a senadora Luiz Helena e com Marina Silva. Orgulho, orgulho. Fiz a campanha para vereador desde o primeiro dia, no primeiro programa de TV, no primeiro panfleto que soltei ao lado da senadora Luiz Helena e da companheira Marina Silva. Creio, senhor presidente, que poucos hoje na política brasileira podem se orgulhar de se relacionar na política com companheiras tão valorosas, que por si só representam uma referência de política, uma referência de luta. Eu tenho a minha consciência absolutamente tranquila, senhor presidente, que nessa casa debati, votei e tenho atuado com dignidade. Tenho muitos defeitos, com certeza, muitos. Mas tem uma coisa que eu posso afirmar, é que, seja com os meus adversários ou com os meus companheiros, eu dialogo olhos nos olhos. Eu dialogo com franqueza. Eu não tenho posse, senhor presidente. Não tenho posses. Não tenho na política uma carreira. Eu estou vereador. Entrei nessa casa pelas portas da frente. E se uma coisa eu tenho como patrimônio, é a minha palavra. É poder olhar nos olhos dos meus filhos e dizer o que penso. Dizer o que penso para eles, dizer o que penso para os meus adversários, dizer o que penso para os meus companheiros. Aqui, muitos dos que debateram e debatem comigo nessa casa poderão testemunhar, podem não concordar comigo, podem não gostar de mim, mas terão que reconhecer que sou um homem digno na conduta e na relação com a política. Sou um homem digno, senhor presidente. Tenho um mandato digno, tenho um mandato de serviço da luta por mudança. Tem um mandato que debate política e a perspectiva de ousar sonhar com as mudanças do rumo da política do Brasil nesse Estado. No ano passado, senhor presidente, em meio aos debates internos, por estar ao lado de Marina, por estar ao lado da companheira Luiz Helena, por optar em fazer uma campanha que dialogasse para além do PSOL, propondo que o conjunto da esquerda socialista e democrática, objetivo fundacional do partido que criei, o PSOL, quando criado, se chamava Movimento da Esquerda Socialista e Democrática. E teve na escolha do seu nome, Socialismo e Liberdade, uma referência em defesa da democracia como valor universal. Essa foi uma conquista política nossa, interna, discutida, escolhida. Infelizmente, senhor presidente, no ano passado, resolução da direção nacional, fui acusado de estar ao lado de Marina e afastado das instâncias partidárias. Fui, então logo iniciei o exercício do meu mandato, condenado por exercitar aquilo que é um direito, um dever e uma obrigação dos vereadores dessa casa. Anunciei publicamente nas redes sociais, anunciei publicamente na imprensa que faria uma audiência com o prefeito Eduardo Paes para discutir o projeto Fábrica de Escolas. Estava certo ao fazê-lo, pois o projeto não foi implementado até hoje. E quando fui e realizei essa audiência pública, pela porta da frente, senhor presidente, à luz do dia, discutindo, cobrando, exercitando o que é um dever e uma atribuição constitucional. Fui punido pelo partido com resolução pública, nos jornais, como figuras públicas do partido me condenando. Meu companheiro, o vereador Renato Simples, esteve lá pouco tempo depois, se reunindo com o prefeito,
Tenho certeza que cumprindo as suas atribuições constitucionais. Não condeno por fazê-lo, mas não posso aceitar que eu seja condenado por uma direção partidária, seja atacado publicamente, afastado do partido com 2 pesos e 2 medidas. Ora, o que nós estamos construindo? Na política brasileira, na história da política da esquerda democrática, não se separa, não pode se separar forma de conteúdo. Se defendemos a democracia como valor universal, se defendemos uma sociedade em que haja o direito de livre opinião, se defendemos um programa político em que se respeite as posições individuais, em que entenda que a liberdade e o debate de ideias é fundamental para a construção de qualquer projeto político, nós não podemos aceitar que uma direção partidária nos cale, nos impõe o debate, nos cerceie, nos exponha. Não podemos aceitar. Não é possível pensar uma sociedade democrática e libertária com práticas políticas que caíram com a queda do Muro de Berlim. Discutir a possibilidade de caçar um parlamentar por crime de opinião, porque ele expressa as suas ideias e as suas convicções políticas, isso aconteceu em 2 momentos da história. Em 2 momentos. Ou no stalinismo, ou nos regimes de exceção, na ditadura. Quero dialogar muito francamente com os companheiros do PSOL. Não vejo possibilidade de vitória, não vejo. Se os companheiros ganharem, ganharão perdendo, pois estarão afastando da Câmara Municipal um parlamentar que esteve ao lado de todas as lutas e combates realizados nessa cidade, nesse estado, um parlamentar com oposição desde o primeiro dia que assumiu o seu mandato. Estarão caçando um companheiro que esteve ao lado da campanha de Marcelo Freixo, que esteve ao lado da campanha de companheiros que hoje se relacionam comigo nessa casa. Está aqui o companheiro Leomar. Tive a honra de poder estar na coordenação de sua campanha em 2008. Tive a honra de, como presidente do PSOL, de poder recepcionar no partido companheiros que rompiam com o PT, como o deputado Chico Alencar, o companheiro Paulo Pinheiro, que veio do PPS. Nem o PT, nem o PPS buscaram criar condições para caçar os mandatos desses companheiros ou cerceá-los politicamente. Nem o PT, nem o PPS. Veja, discutir essas questões para mim traz tristeza. Tristeza, tristeza. Nós temos muitos desafios. Pensar a luta para construir e mudar os rumos, para construir outras formas de relação política, para se discutir a mudança de rumos da política na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, é um desafio para além de nós, onde cada companheiro e cada companheira é muito importante, onde cada companheiro e cada companheira tem uma tarefa a assumir. Quando nós precisamos discutir essas questões entre nós, quando nós precisamos canalizar a nossa energia para debatermos entre aqueles que estão no campo da esquerda democrática brasileira, nós nos enfraquecemos e os nossos inimigos vencem e avançam. Quando fui punido e afastado das instâncias do PSOL, quando fui publicamente chamado a me afastar do PSOL, o único caminho possível para realizá-lo é a ação de justa causa. A ação em que o militante parlamentar ingressa pedindo a sua desfiliação pela porta da frente. No início desse ano, eu busquei dialogar com o companheiro Marcelo Freixo, discutir quais seriam as perspectivas e as possibilidades de que o companheiro Freixo assumisse a candidatura ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Para mim, uma questão que poderia criar condições de um movimento suprapartidário, articulando setores de oposição, articulando uma campanha que estivesse para além do PSOL, que pudesse dialogar com o conjunto da esquerda, com os setores democráticos, com os setores que querem, de fato, mudar os rumos da política, que entendem que é necessário mudar os rumos da política. Diante da negativa do companheiro, diante do entendimento de que a tática eleitoral deveria ser outra, a ampliação das bancadas parlamentares, a eleição de mais deputados estaduais, somado
a absoluta falta de ambiente partidário. Não foram poucas as vezes na tribuna dessa casa que as referências à bancada do PSOL se restringiram a vereadores dignos, ao Eleomar, ao Cinco, ao Paulo Pinheiro. Não foram poucas as vezes que nessa casa os projetos apresentados pela bancada do PSOL foram restritos a esses três companheiros, fruto de um processo de discussão que eu enfrentei no ano passado, que eu debati, fruto da resolução que me afastou de todas as instâncias partidárias, da bancada, das instâncias de direção, que publicamente, em vários jornais, em vários veículos de imprensa, me condenou por exercer a atividade parlamentar, ou me reunir, como disse aqui, à luz do dia, pela porta da frente com o prefeito Eduardo Paz, para cobrar políticas públicas. Diante dessas circunstâncias, eu cumpri, senhor presidente, eu aceitei cumprir o que a direção do pessoal determinou, mesmo achando que era um equívoco, mesmo achando que não se constrói projeto democrático se exercitando atitudes burocráticas, cerceando a liberdade de discussão, cerceando a liberdade de opinião. Eu não aceito, senhor presidente, não aceito. Sou companheiro de todas as causas que lutem para mudar a política no Brasil, mas não arredo o pé, não recuo em deixar de falar o que acredito. Eu faço política com o que acredito. Eu não faço política conspirando, não faço política me articulando, não faço política me rendendo à vontade de direção partidária nenhuma. Nunca fiz e não farei. Se quiserem caminhar e criar as condições para caçar por crime de opinião o primeiro mandato da democracia brasileira, que o façam, companheiros, que o façam. É lamentável. Essa será uma derrota maior para vocês do que para mim. Eu sairei pela porta da frente dessa casa da mesma forma que entrei. Sairei militando com a mesma convicção e da mesma forma que entrei aqui. Como servidor público de carreira, concursado, como militante de causas, como homem que acredita e se move na política por suas ideias e convicções, das quais, companheiros, peço com muita fraternidade que vocês reflitam. Eu fiz aquilo que a direção e vocês determinaram, publicamente através de resolução escrita. E ao fazê-lo, bastaria que vocês concedessem a minha desfiliação. Esse é um instrumento possível para esse debate, diante da incompatibilidade de relação entre eu e a direção do PSOL. Caberia, para ser consequente aos companheiros, que procedam a minha desfiliação, ou que reconheçam na ação de justa causa que eu posso seguir me relacionando com os companheiros de outra forma. O contrário disso, a perspectiva de criar um ambiente para me acusar de opinião política, para me acusar de crime de opinião, será uma derrota. Uma derrota. Aqueles que se dedicam à construção de um projeto partidário, aqueles que se dedicam à política com coração, com convicção, não se movem e não recuam por medo de ações burocráticas. Eu tenho absoluta tranquilidade, tenho absoluta clareza e convencimento que a minha atuação enquanto parlamentar, enquanto vereador nessa casa, foi e é uma atuação digna. Eu tenho absoluta convicção que mesmo com aqueles que debati nessa casa em posições distintas, que mesmo nos momentos de maior combate nessa casa, eu sempre fiz olhos nos olhos, com franqueza. Eu nunca golpeei nenhum adversário, nenhum companheiro de maneira injusta, conspirando, buscando acusá-los de maneira burocrática ou dando tratamento fora do espaço da política.
Nunca fiz. Nunca fiz. Eu não posso aceitar, não posso aceitar. Não há resolução partidária, não há estatuto que possa sobrepor a Constituição brasileira. Eu não posso ser punido como vereador da cidade do Rio de Janeiro de maneira pública, anunciada publicamente, anunciada previamente, poder me reunir com o prefeito dessa cidade. É minha obrigação fiscalizá-lo, fiscalizar as contas públicas, fiscalizar o exercício. É minha obrigação, Não posso aceitar ter sido punido por isso. Não posso aceitar que as minhas ações parlamentares e que o meu discurso e a minha fala sejam pensadas ou tratadas para buscar a cassação do meu mandato. Repito aqui, me dirijo diretamente aqui ao vereador Eliomar, ao vereador Paulo Pinheiro, ao vereador Renato Cinco, ao deputado estadual Marcelo Freixo, ao deputado federal Chico Alencar. Há vitórias que se transformam em derrotas. Muitas vezes se perde mais ganhando e se ganha mais perdendo. Os companheiros poderão fazer uma reflexão. Peço aos companheiros que reavaliem a sua posição. Peço de maneira fraterna, peço de maneira franca, mas da mesma forma, a mesma fraternidade, com a mesma franqueza, eu faço esse apelo aos companheiros para que reflitam sobre sua posição. Eu afirmo, no espaço dessa tribuna, eu afirmo nesse espaço que conquistei por coerência, que conquistei na luta política, que eu não vou me render, não vou aceitar, não vou me calar, não vou deixar de lutar pela democracia como valor universal, não vou deixar de entender que a liberdade de opinião é um princípio. Não vou aceitar que se conspire de maneira burocrática contra o direito a ter posição política. Não vou aceitar. Encerro minha fala dizendo que no primeiro dia de campanha esteve na televisão a senadora Luiz Helena e a companheira Marina Silva. E reitero aqui, estiveram. E para mim isso é motivo de orgulho. Caminhar na política brasileira ao lado de Luiz Helena e de Marina Silva, para mim é motivo de orgulho. Poder debater um projeto político democrático, a necessidade de mudar os rumos da política no Brasil, exercer o meu mandato com toda a atribuição que me compete à Constituição brasileira, é para mim motivo de orgulho. Ter entrado nessa casa pela porta da frente, de maneira transparente, é para mim motivo de orgulho. E não me renderei e não me calarei diante da vontade de nenhuma direção partidária. Para mim a democracia é princípio, para mim a liberdade de opinião é princípio, e por princípio se luta até o final. Obrigado, senhor presidente.